Que o Brasil tem uma sociedade doente, isso é evidente, né? A violência está nas ruas, no trânsito, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, as pessoas super agressivas, um negócio impressionante. E isso se estende um pouco para o futebol, né? A intolerância, a preguiça de pensar, a incapacidade de fazer qualquer tipo de reflexão sobre o futebol, ela é muito parecida com aquilo que a gente vê em outros setores, né? Em outras áreas de debate, discussão, de reflexão. Reflexão é uma palavra muito difícil. Todo mundo acha que sabe tudo sobre tudo, mas sabe muito pouco. Muito pouco. E sabe muito pouco porque nós somos um país sem cultura, um país sem memória, um país que não conhece a própria história, um país onde há décadas e décadas, isso aí vem lá de trás, inclusive durante o regime militar, nos governos posteriores ao fim da ditadura, governos mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, tivemos de tudo de lá para cá. Tivemos Sarney, tivemos Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, enfim, tivemos vários presidentes desde então, de diferentes correntes políticas, né? Diferentes extremos, nem extremos, extremos acho que não chegamos ainda não, até então, né? Porque extrema esquerda nunca houve aqui no Brasil no poder de forma alguma. Mas mudando um pouco o foco, mudando um pouco a forma de lidar com as questões que envolvem saúde, educação, mas historicamente, né, o Brasil nunca teve grandes investimentos nessas áreas fundamentais. Então a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem memória, a gente não conhece a própria história. Claro, você tem um povo que com um nível médio assim, de conhecimento muito baixo. E com as redes sociais nós percebemos que as pessoas, elas embora não se aprofundem nos assuntos importantes, relevantes, elas, em grande quantidade, elas acham que sabem de tudo. Mesmo que elas se informem por fake news via WhatsApp. E isso gera realmente um ambiente cada vez mais agressivo e difícil. O que é uma pena, é um sério problema com o qual nós convivemos. E se você observar, no futebol não é diferente, né? Hoje a nossa sociedade é uma sociedade doente, agressiva, né? Muitas pessoas ávidas por uma arma, né? Como se eles fossem participar de duelos do Velho Oeste, né? O cara acha que ele vai ter um revólver, aí vai chegar um ladrão, aí ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o revólver do cômodo e vai atirar primeiro, como se fosse num duelo, num filme de cowboy. Não, não é assim. A situação é outra, né? E as questões sociais que levam a gente a ter tanta violência, elas são ignoradas pela maioria ou por boa parte. O futebol é a mesma coisa. Hoje, o futebol brasileiro é um futebol que está há um bom tempo adoentado. É um futebol se joga com a bola. Futebol se joga com a bola. Isso a gente sabe, né? E cada vez mais as equipes rejeitam a posse da bola, não querem ter a bola, querem que ela fique com o adversário, como quem transfere um problema. E tentam o sucesso pelo pragmatismo, que funciona aqui no Brasil como não funciona em vários outros lugares do mundo. O Tostão escreveu nesse domingo na Folha de São Paulo sobre isso e fez até uma comparação, né, citando técnicos do futebol inglês, como o catalão Pep Guardiola do Manchester City, o italiano Maurício Sarri do Chelsea, o alemão Jürgen Klopp do Liverpool, e o contraponto, com 3 técnicos que querem ganhar jogando bem, e o contraponto com o português José Mourinho do Manchester United, que quer ganhar de qualquer jeito. Esse está pronto para trabalhar aqui no Brasil, porque aqui funciona assim. É o ganhar de qualquer jeito. E pouco se discute na imprensa, entre torcedores e entre os profissionais de futebol, técnicos, jogadores, a qualidade do jogo e a competitividade, que são 2 coisas que andam juntas. Se você joga bem, você está mais perto da vitória, você está mais perto do sucesso. Mas aqui no Brasil não é preciso jogar um bom futebol para tal, porque poucos se propõem a jogar um bom futebol. Então nessa mediocridade, né, se você fizer um jogo pragmático, você tem tudo para ir bem. Isso vem de longe. Se acentuou na última década. O sucesso do Muricy nos anos 2000, com o tricampeonato brasileiro no São Paulo, 2006, 7 e 8, mais o título brasileiro pelo Fluminense 2010, a Libertadores 2011 pelo Santos, isso alavancou essa forma de jogar. Não é culpa do Muricy, era como ele sabia montar seu time. A culpa é nossa, a gente que não questionou isso na época como deveríamos. Nossa, que eu falo imprensa, torcida também, um olhar um pouco mais profundo para o futebol. Não estou falando do tal jogo bonito não, que isso para mim é papo de marqueteiro. Jogo bonito, né? Tinha uma camisa da seleção brasileira que tinha essa frase, joga bonito. Eu falo do jogo bem jogado. O que é o jogo bem jogado? Eu defendo bem, eu não tenho raiva da bola, eu sei o que fazer com ela quando tenho a posse, brigo para tê-la, por isso mesmo, e eu ataco bem. Se eu tenho isso, esse balanço entre defesa e ataque com eficiência, e não tenho raiva de ter a bola, no meio disso tudo eu fico com a bola e sei o que fazer com ela,
e agrido, crio situações, né? Ou seja, ataco bem, defendo bem, é difícil fazer gol em mim e eu vou para cima de você para fazer gol no seu time. Eu estou jogando bom futebol. Se eu estou jogando bom futebol, eu estou mais perto da vitória, porque eu vou tomar menos gols e vou fazer mais gols. É simples e prático pensar assim. Mas no Brasil não é preciso isso. No Brasil basta você ter um jogo calçado na defesa e algumas jogadinhas ensaiadas, alguns jogadores mais talentosos do meio para frente que vão resolver jogos de futebol para você. E isso não estou falando do Palmeiras do Felipão, não, hein? Ou só do Palmeiras do Felipão, não. Essa é uma característica que impera no Brasil. Falei do Muricy, era assim o time do Cuca também, campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016. Não era assim o Carille no ano passado, nem o Corinthians em 2015. Tá? Esses times jogavam de outra forma. Aliás, o Corinthians de Carille em 2017 foi o time com mais trocas de passes, com mais passes trocados no Campeonato Brasileiro, que conquistou. Tá? Fazia muitos gols de jogada trabalhada. Esse defendia bem. Não era o time ideal, mas aquele time do primeiro turno tinha muitas qualidades como time de futebol e uma visão deturpada e clubística de muita gente faz com que se espalhe a ideia de que era um time ultra defensivo que jogava só assim. Não, não era assim, não. É só você procurar uns vídeos e procurar algumas estatísticas que você vai perceber que a sua visão pode estar equivocada com relação ao que era o time do Corinthians campeão brasileiro no ano que passou. Mas o fato é esse, a gente aqui não discute muito a qualidade do jogo, né? A gente só discute o resultado. Venceu está bem, perdeu é ruim. E isso está levando o nosso futebol para um buraco cada vez maior, né? A nossa participação das nossas equipes, né, em Copa Libertadores, muito abaixo nos últimos anos em relação ao que deveria ser, até pelo fato de serem times brasileiros os que têm mais poderio econômico, né, na América do Sul. Os times brasileiros com muitas eliminações, inclusive diante de adversários tecnicamente inferiores e com orçamento muito menores. Então, o que você tem hoje? O Brasil, onde a bola não é desejada pelas equipes, onde se pratica um futebol calçado em defesa forte e rápida reação buscando o ataque no contragolpe, uma bola parada, e muitos times que não querem ficar com a bola porque é mais difícil trabalhar com a bola do que sem ela. E os técnicos não sabem como fazer os times jogarem assim, ou não têm interesse em trabalhar nessa direção. Como se aceita isso e se paga bem aos técnicos aqui no Brasil, eles vão se acomodando nessa situação. E nós, imprensa, questionamos muito pouco. Consequentemente, os torcedores também. É perfeitamente possível que o torcedor vibre com uma vitória do seu time, mas conteste a forma de jogar no dia seguinte. Né? É perfeitamente possível. Isso não é nada absurdo. Pô, ganhou, vai lá, comemorou, fiquei feliz e tal, beleza, meu time ganhou. Mas, poxa, que jogo ruim. Poxa, que futebol feio. Não dá para ser um pouquinho melhor, não? Claro, gente, quando um elenco ele é mais frágil em relação à maioria, o orçamento é pequeno, é compreensível que jogue dessa forma retrancada e chucra. É natural. Você não tem opção. Mas quando você tem um material humano minimamente razoável, é possível jogar um pouco mais de bola, ficar com a bola, trabalhar com ela. E os times não estão fazendo isso no Brasil. Nosso futebol está doente. Nosso futebol está em franca decadência. E a seleção brasileira na Copa do Mundo fracassa seguidamente com 4 eliminações diante de adversários europeus e com diferentes treinadores, passando até uma humilhação, uma goleada de 7-1. Por quê? Porque quando chega na Copa do Mundo você se depara com outra realidade. E olha que as seleções hoje não são a grande referência do futebol internacional. Essa referência são os clubes, onde você tem seleções transnacionais, isso mesmo, são seleções transnacionais. Porque os jogadores dos grandes clubes europeus, todos eles são de seleções. E todos são muito bons. E os grandes técnicos estão nos grandes clubes, fazendo um trabalho muito mais consistente, porque convivem com os atletas. Seleção, o cara se reúne ali, o técnico trabalha alguns dias, depois a turma vai embora, cada um para sua casa, para o seu trabalho, para o seu clube. Então, não se engane, a Copa do Mundo não dita a regra, não dita a tendência, melhor dizendo. Quem dita são os grandes clubes europeus jogando o melhor futebol. E a gente tem que lutar para isso, tem que brigar mais por isso. Lutar por um país melhor e lutar por um futebol melhor. Tá? Se você não gosta dessa discussão, não sei porque chegou até aqui, porque o vídeo está bem longo. Né? Se você acha legal essa reflexão, pense a respeito disso, reflita um pouco. Isso não tem nada a ver com a sua alegria numa vitória que seu time conquista jogando dessa maneira feia. É claro que todos nós vamos gostar da vitória dos nossos clubes, independentemente da forma como eles joguem. Mas isso não impede que a gente também tenha um olhar um pouco mais crítico. Você sai do estádio, de repente, eufórico com a vitória. Depois, tomando uma cerveja, no dia seguinte, fala, pô, mas o time joga tão feio, pô, não dá para ser um pouco melhor? É claro que isso é possível e nós temos que pensar assim. Senão, cada vez mais, as equipes brasileiras vão jogar esse futebol ruim, os profissionais vão continuar acomodados,
o Brasil vai continuar fracassando na Copa, o Brasil vai continuar fracassando muitas vezes em competições como a Copa Libertadores, e nós vamos conviver com o atraso com o qual estamos lidando já em nossa sociedade doente, histérica, maluca e agressiva. E o futebol continuará sempre na mesma toada. E se você é daqueles que acha assim, você tem que falar só de futebol, nem me acompanhe, cara, porque isso é de uma arrogância danada. Todos nós temos direito à opinião, à reflexão, à abordagem de qualquer tipo de assunto. E ninguém tem o direito de dizer para mim ou para você ou para qualquer outro que fale disso ou fale daquilo. Isso é de uma arrogância tremenda e, sinceramente, as pessoas que falam isso, que pensam assim, não merecem um pingo de atenção. Mas merece muito mais do que um pingo de atenção você que vai acompanhar o Linha de Passe às 10 da noite na ESPN Brasil, nessa segunda-feira. O programa volta também na terça e na quarta, às 15 para meia-noite aproximadamente, logo depois dos jogos da Copa Libertadores da América. Na terça-feira, Grêmio e River Plate. Na quarta-feira, Palmeiras e Boca Juniors. Aliás, os jogos foram fracos, especialmente o disputado na Bombonera na semana passada. Vamos ver se agora um jogo um pouquinho melhor. Festival de chutão, jogo ruim. Foi um negócio realmente bem lamentável, né? E o Linha de Passe volta também no domingo, claro, como sempre, às 9 da noite, no seu horário já tradicional dominical. Então, eu espero vocês no programa, no melhor debate da TV Esportiva do Brasil. E pense um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou aqui. É uma reflexão que eu acho que é importante sobre o nosso futebol e entendendo que é possível sim vibrar, festejar, ficar feliz com uma vitória, sem perder o espírito crítico, sem deixar de compreender que a gente pode ter uma bola rolando melhor, um futebol de mais qualidade por aqui também. Valeu? É isso aí. Saudações.